chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, hoje o assunto é sério. Ele é triste, mas a gente tem que lidar com ele. Uma hora na vida, em algum momento, o luto vai chegar. Que luto que a gente está falando? São diversos tipos. Não estou brincando não, é sério. São lutos materiais, são lutos de lugares e são lutos de pessoas. A maior dor da vida de uma pessoa talvez seja o luto de perder um filho. Talvez não, porque eu realmente não quero e não sei qual é essa dor. Mas pelos relatos que já vivi, inclusive em família, sei o quanto o sofrimento é grande. E o luto, independente de quem seja, ele vem devastador. Às vezes, não chega no primeiro momento, demora 2, 3 meses, mas muitas vezes, depois que a tal da ficha cai, é que vem as consequências dele. E sobre isso, hoje a gente entrevista aqui no Sala de Entrevista a psicóloga Vânia Guzmão, que vem conversar com a gente sobre essa fase tão importante e tão delicada da vida. É isso, né, Vânia? Obrigada pela presença. É um momento que tem gente que banaliza, tem gente que não entende, e o vai passar, eu acho que é a parte que mais dói, porque quando que é que esse vai passar, vai chegar? Obrigada mais uma vez. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que me acompanham em casa. Muito obrigada pelo convite, né? E, de fato, o luto é algo que, para falar, dói. Muitas vezes as pessoas não querem falar ou ouvir a respeito do luto. Mas nós precisamos aprender a caminhar com o luto, né? Passar, como você, né, trouxe, o luto não passa. O que a gente precisa aprender é caminhar com ele. E ele tem as suas fases. E por isso nós estamos aqui hoje. Pois é, quando a gente fala do luto, é claro, vem a morte, o fim da vida, né? E aquele momento ali é marcante já pelo fato do outro dia a pessoa não estar mais com você, seja quem for o parente, né? E esse luto, ele tem data para começar? Ele precisa começar ali na hora da notícia? Ele precisa começar um dia depois? É preocupante quando não começa? Como é que é essa relação para vocês, né, estudantes desse assunto? Então, estudiosos, desculpa. Nós temos o luto antecipatório, que nesse caso cabe nessa fala que tu está trazendo. Então, digamos, o paciente, né, o familiar, o indivíduo está passando por uma doença terminal, a pessoa já espera, digamos, o luto acontecer. Aí eu posso sim viver o luto de maneira antecipada, que é o luto antecipatório que a gente diz. Por quê? É algo que se espera. Então você está ouvindo uma equipe, né, que está cuidando do seu ente querido, né, ou mesmo de você, porque muitas vezes nós temos consciência a respeito do luto, principalmente quando o luto chega, é comum que o paciente saiba, sente que está chegando, é a minha hora. Uhum. E aí, como a gente elabora o luto é que faz a diferença, no processo de tanto viver o luto no pós-morte, quanto esse luto antecipatório. Tá. E aí, nesse momento a gente está esperando. Tá. Aí aconteceu, né? Ou então aconteceu tragicamente, acidente e tal, veio. Tem um tempo para a pessoa ter essa reação? Porque a gente sabe que tem gente que fica catatônica, não reage, vai ali pro velório, fica olhando, conversa com um, conversa com o outro, e aí as pessoas ficam observando e as reações vão... Quando é que se preocupa com esse momento de transição? Quando que ela se torna preocupante? Quando a pessoa não extravasa ou quando extravasa demais? Porque ninguém é receita de bolo, né? Cada um tem o seu jeito, mas tem um ponto que... Não, tem alguma coisa errada? Vamos procurar ajuda? O que a gente costuma pensar e dizer a respeito desse processo? No luto não existe regra, né? Não existe o certo e errado. Há um tempo atrás, há 13, 14 anos atrás, lá na minha formação, costumava-se dizer que existia 6 meses para a vivência desse período do luto, né? Porque depois ele poderia se tornar um luto patológico. Mas como não existe o certo e errado, cada um vive, né, a sua maneira, tem o seu jeito de vivenciar. E esse é a base, digamos assim.
Por quê? Porque é necessário que nós aprendamos, né, a acolher e a reconhecer o tempo, o espaço, o limite de cada indivíduo. Então, não é porque eu vou, de repente, num cerimonial de despedida e eu vejo um familiar ali, que perdeu um ente muito próximo, a sua mãe, o seu filho, que são esses que a gente geralmente, nossa, agora, né, como vai ser? E ele não consegue expressar, esboçar algum sentimento, ele se fecha, né, não demonstra a emoção através do choro, que ele não está sofrendo, né? Às vezes ele vai estar sofrendo muito mais do que aquele que acaba conseguindo expressar. Através das emoções, do grito, do choro, do desespero, né, de muitas lágrimas. Então, ele é muito peculiar, né? De forma singular, é necessário que a gente aprenda a olhar este ser, né, e o escute, além das palavras, do som das palavras, mas isso não quer dizer que ele não esteja sofrendo ou mesmo passando, vivenciando as fases do luto. Porque a gente observa muito isso, né? Acho que é um pouco filme, novela, né? O griteiro, o choro e tal, mas não quer dizer que a outra pessoa também não esteja sofrendo. E aí chega em casa, deu aquele baque, né? Ou então acabou, foi o enterro, acabou o velório, aquela aglomeração de pessoas que você está recebendo. E aí a ficha cai. E é nesse momento que vocês têm um processo determinado dentro da psicologia, que essa pessoa ela tem que viver, sobreviver, reacender para a vida, tem um processo, um tempo determinado para não se tornar patológico? O que a gente, né, nas experiências e vivências, tanto de consultório quanto no meu trabalho ali na Casa Guido, recentemente nós tivemos um processo, né, que nós esperávamos, né? Claro que a fé e a esperança sempre nos movem, né, num sentido de um prognóstico contrário, mas no processo do óbito, quando aconteceu o luto, né, então cada um vai viver a sua maneira, né? E a forma de acolhimento vai mudar o processo depois, de como eu vou encarar isso. Fui para casa, passou o cerimonial, a despedida, a ficha caiu, e agora? Então, nós estamos até vivenciando com uma das famílias, né? Passou 2 meses, tem 2 meses que, né, o meu familiar partiu, e agora que a minha ficha, a psicóloga falou, agora é só a primeira fase, vamos vivendo as etapas, e agora que a minha ficha caiu, a partir dos 2 meses. Então, por isso que se torna muito singular, porque a forma como eu lido, como eu encaro, perdão, aquilo no primeiro momento, né? Às vezes é um mecanismo de defesa, às vezes é eu que acabei sendo o centro, abraçando para resolver as coisas, eu não tive um tempo hábil ainda para processar tudo aquilo. Às vezes foi um mecanismo de defesa que o meu organismo adquiriu para que eu pudesse me manter sereno e estável naquele momento, mas o tempo vai passando. E quando acontece o processo do luto, o que era o nosso amor, né? A vida aprendeu a ter aquela pessoa e a gente sabe que ela existe, nós temos as nossas memórias, né? E de repente veio, né, a vida e a má notícia e tirou aquilo. Opa! Então, com o luto, o que acontece? A gente tem que aprender a reorganizar tudo isso de uma maneira diferente e encontrar uma nova forma de colocar o nosso sentido, o nosso amor, que antes ele era materializado através de uma pessoa, de um animal, de um objeto, né? Porque o luto não é só através de um ente querido, de uma pessoa, né? Mas através das pequenas coisas, né? Que chama-se o luto invisível, que a gente diz, né? Então é de um bem material, né? É de um animal de estimação, de um aborto espontâneo, que é o luto não reconhecido, que a gente costuma dizer, né? Por que não reconhecido? Porque quando é de um animalzinho de estimação, capaz, vai sofrer, né? Mas para aquela pessoa, para aquela família, aquele animal... Era um parente, né? Tem vida, né? Tem sentimentos, tem emoções, tem memória, então tem história. Então, a partir do momento que eu rompi, aquilo acabou, eu vou entrar num processo de luto também. A perda de um emprego, né? O fim de um relacionamento, um aborto espontâneo, uma gestação que ainda que foi levada até os 9 meses, de repente nasceu, ficou 1 hora viva, né? 15 dias, enfim. Tudo isso que a gente costuma dizer que é um luto não reconhecido pela sociedade em si, mas não deixa de ser um processo, né, de luto e vivenciado pela pessoa, né, pela família que ali está passando, né, faz essa passagem do luto. Isso que eu até me atentei bastante, a gente conversou nos bastidores, esse luto invisível que eu vi, inclusive lugares que você é obrigado a mudar,
Você é obrigado... eu tive sempre aquele apartamento, mas por uma condição financeira eu fui obrigada a vender e mudar a cidade, lá ficaram os meus amigos, a minha origem, e eu tive que mudar. Tudo isso também é um tipo de luto. A pessoa pode vivenciar, não que ela vá obrigatoriamente, mas ela pode vivenciar um tipo de luto com essas mudanças repentinas também. Pode, porque é uma ruptura, né? É uma mudança abrupta. Né? Algo que não era esperado muitas vezes, então infelizmente aconteceu e ela está perdendo, ela está tendo que abrir mão, né, de algo que era muito importante, às vezes uma casa que ela vivenciou, passou a sua infância, né? Um emprego de 10, 12 anos que de repente veio ali, como aconteceu na pandemia, quantos, né, desempregos tivemos. Sim. Então existe esse apego emocional, existe essa história por detrás, então não tem como o ser humano, o indivíduo em si deixar de sentir. Né? Por isso que a gente precisa aprender a falar do luto com mais humanidade, com acolhimento, com esse apoio, né, emocional, porque as pessoas sentem. Então, muitas vezes, esse sentir vai além das palavras. É o fato de eu estar com você, de eu me fazer ouvir aquilo que você sente. Então, as emoções, elas transcendem as palavras. E por isso que muitas vezes, quando o luto se torna preocupante, né? Vânia, quando que ele se torna preocupante? Quando existe um isolamento social muito grande, quando aquele sentimento, né, período que a pessoa se recolhe, ela se estende por um período maior. E ela não quer mais voltar ao trabalho, às atividades, ou academia, cuidar de si. Então, tudo isso, o tempo vai sinalizando pra gente, opa, tem alguma coisa errada. Ou a pessoa não consegue mais voltar ativa, porque temos o luto patológico, né? Passou 2 anos, passou 3 anos, e a gente percebe que a pessoa, ao invés de progredir, ela, muito pelo contrário, ela começa no processo de regressão, ela não sente mais vontade de viver, muitas vezes acaba evoluindo ali uma ideação suicida. Então, nesses casos, sim, é um luto patológico, é preocupante, né? Não que lá no início não se mereça, né, uma escuta, um acompanhamento com um profissional, né, para que a gente possa ouvir, né, para que ele possa trazer aquilo que machuca, que... É o sentimento, né? Isso, dar nome, né? Novamente reorganizar todo esse mundo, essa emoção interna, porque é o que nos mantém vivo, né? São as nossas histórias, as nossas origens. E a partir daí é que a gente vai fazendo novos planos. E tu falaste muito da reclusão, né, das pessoas que ficam muito quietas, mas já ouvi casos, muita gente, ele tá vivendo o luto, mas extravasando, fazendo coisas que não fazia antes. Nunca ia para uma festa, agora tá indo para todas, nunca bebeu, agora tá bebendo todas. E vai mudando o comportamento também, isso também pode ser relacionado ao luto. Também pode, que são as formas, né, como eu disse anteriormente, não existe regra para viver o luto. E no nosso grupo nós temos isso, aquela mãe que se isolou, né, a ponto de não poder ouvir música e nem deixar um outro familiar na casa ouvir música. E tem aquela mãe que agora diz assim, eu vou viver intensamente, porque essa é a memória da minha filha, né? Então ela gostaria que eu vivesse isso. Por quê? É a forma como ela encontrou de reorganizar e dar um novo sentido para aquele amor que antes era materializado, né? Eu podia ver, eu podia tocar, eu podia abraçar, eu podia palpar. E hoje eu tenho mais lembranças, as memórias, e isso me fortalece. Então eu vou canalizar a minha dor dessa maneira. Ou seja, ela aprendeu a acolher e a ouvir a sua dor e dar sentido para ela desta maneira. Não quer dizer que vai permanecer para sempre assim, mas para aquele momento foi o melhor caminho, a forma que ela encontrou de acolher a sua dor e dar sentido, existência, voz a ela. Então, gente, no próximo bloco a gente vem conversando com a psicóloga Vânia sobre esse grupo que ela falou agora, que é o grupo de mães que são acolhidas na Casa Guido. A Casa Guido, que para quem não é aqui da região, a Casa Guido é um centro onde, uma casa realmente, onde são acolhidas crianças portadoras de câncer aqui da região do sul de Santa Catarina. Portanto, dentro dessa casa hoje há um grupo, né, especializado para atender as mães que infelizmente acabam perdendo seus filhos para a doença e outras, né, que já estão vivendo aí a fase terminal dela também. No próximo bloco a gente volta falando sobre isso aqui no Sala de Entrevistas, é rapidinho. De volta
volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a psicóloga Vânia Guzmão, ela que é psicóloga da Casa Guido, que é a casa, né, o Centro de Oncologia Infanto-Juvenil aqui da região sul de Santa Catarina, que atendem crianças que passam, né, pelo processo do câncer e a luta contra ele, dando assistência, suporte, inclusive psicológico às famílias também, não só aos pacientes. E é sobre o luto que a gente está falando, pós-luto, pré-luto também e as consequências dele. Para você que perdeu o primeiro bloco, vai estar todo disponível no canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você acompanhar, e também no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, procura lá que você vai acompanhar essa entrevista muito importante também. Ô Vânia, aí a gente vem falando dessa que é uma das maiores dores da humanidade, pelo menos relatadas até hoje, dores não palpáveis, vamos dizer assim, que é a perda de um filho. Mãe nenhuma quer perder filho, né? Eu já falo até emocionada. Mãe nenhuma quer perder filho, mas acontece, a gente não manda na vida, não manda nas regras, né? E aí vocês se deparam com essa situação de mães que estão sendo preparadas para esse luto, porque algumas, claro, a gente quer a cura de todos, alguns conseguem fazer sua remissão, conseguem viver mais tempo, não volta a doença, mas não é a realidade do todo, né? E não, nem da grande maioria. Como é que se prepara? Como é que se tem esse grupo? Como é que vocês se organizam? Como é que vivencia, né, esse luto presente nas fases finais ali da criança? Então, esse grupo das famílias enlutadas, ele nasceu justamente com esse objetivo de acolher, de ofertar um espaço onde essas famílias possam encontrar cuidado, acolhimento, respeito e suporte. Sentir a vontade para falarem e ouvirem sem serem julgadas, porque as mães sinalizam muito assim, Michele, eu quero estar sentada frente a alguém que entende a minha dor, né? E quando ela diz isso, o que ela está dizendo? Alguém que já passou por isso. Sim. Né? Então, precisa de um profissional, né, para mediar, para acolher a roda, mas elas se sentem em casa, se sentem vivas para aquele momento. Por quê? A Casa Guido trabalha em cima do diagnóstico precoce, trabalha em cima da cura, né? E a gente quer que todos sejam curados. Mas como tu mencionou, infelizmente, né, não conseguimos atingir a cura para todos, porque não depende da gente. Se dependesse, não existiria nem Casa Guido, não existiria tratamento, né? Não existiria doença nesse sentido. Então, à medida que as famílias vão recebendo, já recebem esse diagnóstico, no início é como se recebesse uma sentença, né? Existe o medo, existe a preocupação, e à medida que o tratamento vai surgindo, vai acontecendo, existem as interrupções, existem as intercorrências que a gente chama, e às vezes o medinho bate na porta. Opa! Sim. Mas a fé e a esperança movem, né? E mãe, a oração, a fé de uma mãe move montanhas, e a gente vai passando e desbravando todo esse momento. Quando acontece, né, o processo do luto, a mãe, lá no seu íntimo, o que a gente entende? Ela já esperava, ela sabia, embora não quer. Porque quando eu estou diante dessa roda, né, de conversa com as nossas mães, o que eu falo para elas? Com muito respeito, assim, com muito... Eu jamais quero passar por isso, eu não conheço essa dor e eu não quero conhecer, né? E peço mil desculpas no sentido de que eu não quero desrespeitá-las, mas é algo que a gente não quer vivenciar, né? Mas assim, à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão se reorganizando para elas, né? Na emoção, no dia a dia, na rotina, elas acabam falando, olha, eu não queria aceitar, mas eu sabia que estava próximo, né? E de repente, naquele dia, eu sabia que o meu filho ou a minha filha iria partir. Então, sempre existe, né, essa questão da dor, da despedida. Entre eles sabem, não somente o paciente, mas o familiar também acaba sentindo, né? Nós tivemos o processo, né, de despedida que aconteceu em casa, na casa da família. Temos aquele processo que a família, às vezes, não consegue emocionalmente lidar com todo e, não, eu gostaria que fosse no hospital, amparado por uma equipe, todo cuidado e dor, né? Então, assim, eles vivenciam tudo o que dá para viver no sentido do acolher, né? E isso acaba vivenciando o pré e depois o pós, né? Quando acontece o processo realmente do luto. E aí, quando vem esse processo do luto, é que elas chegam para vocês e entram
nesse novo grupo ou ele já vem trabalhando? Porque eu imagino que algumas mães nem entraram nesse processo, né? E podem estar vindo agora porque, como a gente falou no primeiro bloco, extensamente, o luto não tem data, nem para começar, nem para terminar. Ainda mais, acho que de um filho eterno, né? Eu vivenciei isso na minha família com a minha avó, que perdeu os filhos já adultos, mas precocemente, e ela viveu um luto de 20 e poucos anos, né? Ela falava todos os dias, chegou no final já estava até mais senil, confundia os nomes, né? Chamava a gente pelos nomes da minha mãe, do meu tio, enfim. Então ela viveu 20 anos, eu vi 20 anos de luto, né? Então, assim, eu imagino que mães que já passaram por esse processo na Guido estão retornando para vocês também? Nós temos essas famílias também. Eu abri esse grupo ano passado, que daí houve essa ideia, né, de trazer as mães para esse acolhimento, porque a gente disse que existem as etapas do tratamento, né, e essa não poderia deixar de ser a consequência, que é o cuidado, a extensão desse cuidado. Não é porque o paciente veio ao óbito que agora acabou, muito pelo contrário, agora inicia-se uma outra fase e talvez tão mais importante do que aquele acolhimento no sentido do tratamento e em resgate à cura, né? Porque a cura ela vem de várias formas. Então, esse ano mesmo nós recebemos mães, porque daí as mães conhecem umas às outras, porque fazem aquele vínculo nos hospitais, Sim. na casa, quando tem as nossas reuniões, porque nós temos encontros mensais, né, das famílias, para que a gente venha construir aquele vínculo. E elas dizem, olha, eu conheço tal mãe, né, porque eu, por exemplo, estou há 1 ano e meio na Casa Guido, então eu não conheci todas as famílias que passaram a Casa Guido. Então, no grupo nós já recebemos mães que vivenciaram esse processo, que eu, como psicóloga, não as acompanhei, mas foram acompanhadas por outras profissionais da casa e que fazem parte hoje do grupo, né, com as mães. Então, nós tiramos uma tarde num dia de sábado para uma roda de conversa, né, onde a conversação ela é espontânea, cada um traz a sua dor, a sua rotina, ou como harmonizou e redefiniu ali, realinhou a sua saudade, ressignificou, falamos a respeito do luto, falamos a respeito, né, de como a vida tem se reorganizado, né, a partir da perda de cada um. Por exemplo, esse mês teve pacientes que fizeram 2 meses, teve aquele paciente que fez 1 ano, né, teve aquele paciente que tem um pouco mais de 1 ano. Então, elas falam, até na quinta-feira da semana passada, no nosso grupo de WhatsApp, ele estava bombando. Até falo para elas, meninas, eu me alegro, né, quando o grupo ele tá vivo. E era foto de tudo que era, né, os nossos pacientes, os nossos queridos, porque a gente cria histórias com eles. Sim, claro. Então, vem as lembranças, era vídeo, e aí a gente conseguia perceber, mesmo que por detrás de uma telinha, né, do celular, a alegria, né, ressignificada através da dor do luto, a dor da saudade, mas materializada novamente no amor de cada família, né? Então, as famílias são recebidas ali, são acolhidas, são ouvidas, direcionadas quando preciso, né, necessário, e é importante manter esse vínculo. Porque como a gente está batendo, né? Elas estão sendo preparadas, porque muitos, óbvio, não vão atingir a cura, mas o importante é que fosse, né? Que a gente conseguisse a cura para todos. Mas não dá, ainda não dá, mas uma hora vai chegar. E quando chega, a gente pensa na mãe. Mas tem muitas crianças, né, que o problema ele é tão grande, o câncer, quando vem numa criança, ele é tão devastador, que ele atinge tudo. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a avó, é o vô. Ele pega o ciclo inteiro, né? Não que nos adultos não sejam, mas é que a criança fica mais, vamos dizer assim, o pessoal fica mais sensível, né? As pessoas ficam mais sensíveis. Então, a gente olha diretamente para a mãe, mas existem pais também nesses grupos de vocês? Como vocês estão lidando? Pais, irmãos, enfim, porque tem outras crianças, né? E muitas vezes elas que são as mais atingidas porque elas não sabem nem o que é aquilo que elas estão sentindo, né? Sim. O grupo hoje, assim, é assiduamente frequentado pelas mães, porque durante o tratamento, geralmente... Elas que estão ali, né? As mães que tomam a linha de frente e os pais ficam na retaguarda. A gente não pode diminuir a presença dos pais, porque a gente sabe da importância que eles têm e eles ficam na retaguarda. O sofrimento não dá para mensurar, né? Seja no pai, seja no irmão, na avó. Tivemos avós, né, tias, madrinhas que frequentam. Ele é aberto para a família, né? A família é cadastrada na Casa Guido, então ele é aberto à família. Já tivemos
pais que foram no dia, né? Mas no momento não se sentiram à vontade. Mas de modo de mulher, né? Isso. Então, né, a dor, porque a forma como eles lidam com a emoção, né, é bem singular e a gente precisa aprender a respeitar. O homem não chora, né? Isso, ainda tem muito disso, Tem muito né? disso, né? Mas temos pais presentes, né? Porque assim, ó, como que a gente percebe isso, Michele? Através da fala das mães, né? A dor, né? A solidão, às vezes o desespero, as crises existenciais que as mães têm, não é diferente com os pais, as crianças quando irmãos pequenos, então assim, tem também a forma como a gente lida com aquela criança que perdeu uma outra, né? Um outro familiar, independente de pequenininho ou grande, mas ela sente, então tem que ter uma linguagem adequada, tem que ter uma linguagem acessível. O ideal é trabalhar sempre em cima da verdade, né? Porque o que a gente, principalmente que vem de consultórios, né? Ai, conta uma historinha, a estrelinha virou uma estrelinha, né? Então, assim, não, a gente precisa aprender a encarar os fatos, a lidar com a verdade de uma maneira amorosa e cuidadosa dentro de uma linguagem acessível para aquela criança, para o vovô, para a avó, para a tia, enfim, para cada membro da família atendendo às demandas das suas necessidades, mas trabalhar sempre com a verdade. Por quê? Porque eles sentem. E aí, se não cuidado, acaba se tornando o quê? Um luto invisível. Como, não, ele não sente porque é criança, não Nem entende. sabe, né? Não, muito pelo contrário. E aí, a criança vai crescendo. E quando não é elaborado, não cuidado, não tratado aquilo, vai desenvolver outras situações e que daí depois se tornam mais graves, né, para lidar, porque tudo cresce, né, o pouquinho costuma crescer, a gente diz assim. Sim, verdade. E a gente está se encaminhando já para o final, mas é importante essa tua fala, e esses dias, foi um até dos motivos que eu fui em busca. Eu vi nas redes sociais um vídeo que me chamou muita atenção, que era uma mãe, perdeu um filho para o câncer, e ela falava assim, ninguém te prepara para esse momento, que ela apresentava o mesmo quadro da sala, a criança passando, e o mesmo quadro, a sala vazia, a criança na cama e a cama vazia. Ela apresentava diversos momentos onde a criança estava e agora não estava mais. Então, essa preparação, principalmente para mães que estão passando por esse período, os pais, né? Quando a gente diz mãe, engloba a família, né, gente? Porque ninguém está passando por aquilo sozinho, por mais que seja mãe solo, enfim, tem mais gente da família junto. Esse momento de preparação é muito importante, então, né? Porque a gente sabe das fases do pós, né? Aconteceu, não tem mais como voltar atrás. Mas aquele momento que você fica esperando quando vai acontecer deve ser extremamente dolorido também. A gente diz que o cuidado, ele é a linha tênue, né? Então, desde a chegada e a continuidade desse cuidado, desse acompanhamento que a gente fala. E acompanhamento não é só mandar uma mensagem, é realmente saber como que a Michele tá. Como é que tá o dia a dia? Como é que tá, né, a casa? Michele, eu estou aqui. Se você precisar, né, eu estou aqui. Porque tem aquelas famosas, o que se deve dizer no processo do luto? O que se não deve? Ai, não, mas que bom que você tem o outro. Ai, não, seja forte, corajosa. Daqui a pouco você pode ter outro, como se fosse peça de substituição. Né? Então, todas essas coisas. Então, assim, às vezes o silêncio, ele é a melhor resposta. Então, um abraço, cuidado, um conforto. acolhimento. Eu estou aqui se você precisar, né? Pode contar comigo. Nesse sentido. Então, ele começa lá, né? Na chegada do paciente. Então, não existe, assim, um preparo, porque a gente não vai trabalhar na ideia de que eu vou receber essa família, eu vou preparar ela para receber, sim, né? A gente quer a cura, claro, né? Mas quando o adiantar da doença, né? Quando a gente vê que já não vai reverter mais, eu acho que é daquele ponto ali, né? Que fica mais crítica a situação. Que é o acolhimento, o cuidado e a assistência, manter aquilo, né? Então, por isso que hoje a gente não vamos tentar materializar isso num grupo para que elas tenham essa roda, para que elas chamem outras mamães que passaram por isso e elas entendem a própria dor no sentido, nossa, eu me sinto tão amada e tão respeitada de saber que tu entende aquilo que eu falo, porque elas falam assim, eu quero um espaço onde eu não vou ser julgada. Que elas estão falando para iguais, né? Isso, porque vai ter as crises existenciais, né? Vamos pegar aquele exemplo daquela mamãe que não conseguia, passou um ano da vida dela, que ela não conseguia ouvir música dentro de casa e não conseguia permitir que outro familiar ouvisse. E a gente sabe que a música é música. Música é vida, música é calma, música agita, música é vida. É vida. Né? E aí passou por todo aquele processo e chegou um determinado momento no grupo, inclusive nós fizemos o grupo na casa dela, né? E a gente falou sobre isso.
Então, como uma medida de cuidado, a gente então deu uma tarefinha. Ela provavelmente se sentiu encorajada com todas aquelas outras mamães e nesse grupo também teve aquela mamãe que começa, não, eu vivo hoje intensamente, eu faço tudo, eu vou à praia, eu viajo, eu vou a bailes, sabe, com o esposo, enfim, dando sentido e continuidade da forma que ela entendeu que ela está sendo abraçada e amada por aquele ente querido que foi. Então, eu acredito que isso a encorajou, né? Aquela mãe de forma que, não, mas e aí? Eu luto, porque aprendeu daquela maneira, né? Foi criada assim. Colocar o preto e ficar 5 meses e depois tirar em respeito, né? Aí teve também um show que ela queria muito ir e ela disse, não, mas eu não posso. Mas quem que diz que eu não posso? Então são essas coisas que a gente vai quebrando, esses tabus aos pouquinhos e assim, orientando. Ouça a voz do seu coração, né? Se ouça primeiro, sabe? Antes de a gente esperar que venha, se ouça. Tem que fazer sentido, né? Para que a gente volte à existência. E vamos lembrar, trazer à memória quem era essa pessoa. O que, né? Porque uma das frasezinhas dessa paciente que faleceu falou, mãe, pai, ela deixou isso. Isso é uma riqueza sem tamanho. Viva o luto, mas não se prenda a ele, né? Olha só a preocupação dela, né? Ao saber que o seu momento havia chegado. E ela disse assim, Michele, eu sou muito grata por toda a equipe que me cuidou, né, dos hospitais, e às vezes, mas não curou, porque a gente se revolta, porque tem as fases da revolta, né? E ela disse, eu alcancei a cura. Porque a cura para ela, ela enfrentou 11 cirurgias, né? Ela enfrentou quantas idas e vindas aos médicos, quantos momentos de dores intermináveis, né? E ela disse, eu alcancei a cura, por quê? Porque ela lutou o bom combate, né? Então ela disse, eu sou curada, eu fui curada. E ela falou isso para a mãe, pai, né? E para os irmãos que ficaram, vivam o luto, mas não fiquem presos a ele, porque eu me preocupo com vocês e eu quero que sejam felizes. E ela para sempre vai estar, né? Na memória, na vida, vai fazer parte, jamais vai deixar de existir. Então é sobre isso, então começa o cuidado desde sempre, é entender que eu estou aqui, eu posso não chegar na minha casa hoje, e por isso que a gente precisa normalizar, falar sobre o luto, sobre a morte, sobre o processo de morte, morrer, porque a vida é um sopro, né? A vida é um sopro, e é isso que a gente precisa internalizar e aprender a caminhar de mãos dadas, né, com o luto, e não deixar com que ele nos consuma, né? Nos consuma de tal maneira que a gente passe a não existir mais, porque a vida é um presente e creio que todos nós temos um propósito, né? Aqui nessa terra, nesse plano. E o teu propósito está sendo lindo, acolhendo essas mães e trabalhando com elas. Obrigada pela presença, Vânia, e pelas informações tão esclarecedoras que eu tenho certeza que mexeu com alguém em casa, porque, como a gente disse, a gente não sabe qual é o processo de cada um, né? O sentimento é único. Tem um que vai extravasar, tem outro que vai chorar, tem outro que não vai querer fazer isso, aquilo. O importante é identificar quando for patológico, né? Como passado um extremo, mas deixar a pessoa respirar e viver aquele momento dela. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, deixo meu abraço para o pessoal de casa e fico à disposição para dúvidas, orientações e posteriores convites. Muito obrigada. Imagina, o Instagram da Vânia passou por aqui também, para se você quiser analisar ali, ela dá algumas dicas, algumas reflexões, é bem importante seguir também. A Casa Guido também está com as portas abertas e lembrando, é uma instituição aqui do sul de Santa Catarina que atende crianças que estão no processo de tratamento contra os diversos tipos de câncer infantil, inclusive os do sangue. Gente, esse Sala de Entrevistas vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá e compartilha informação com qualidade e com respeito. Até o próximo Sala.